Olá, vamos refletir um pouquinho mais sobre o envelhecer e sobre o envelhecer da mulher, né? Que esse nosso envelhecer vem através, né, inicialmente do climatério e depois através da marca da menopausa. Então, sim, mulheres menopausadas ou mulheres que estão passando pelo climatério estão envelhecendo, né? Nós mulheres temos esses chamados. O nosso corpo, essa mudança hormonal vai dizendo, nos cutucando, às vezes nos chacoalhando, né? Que às vezes a gente leva um chacoalhão imenso dessas mudanças, mas estão contando pra gente que a gente está envelhecendo. E é muito desafiador porque na sociedade que a gente vive, envelhecer não é algo que seja nobre. É quase algo que precisa ficar escondido. Há muito tempo atrás não se falava da menopausa, né? Era algo que não tinha muito olhar, até que a indústria farmacêutica entendeu que ali poderia ter um campo, e aí hoje se fala mais da menopausa, mas se fala apenas como evitar os sintomas da menopausa, que na verdade quando eu falo isso até é uma terminologia errada, né? Porque uma mulher que passou pela menopausa, ficou então 1 ano sem menstruar, então ela é uma mulher menopausada, ou que vive após menopausa. Menopausa é um evento, né? Desse ciclo de 1 ano sem menstruar. Mas nós mulheres vamos recebendo sinais deste envelhecimento ao longo do nosso climatério. E o que é climatério? É quando a gente começa a perceber algumas oscilações no nosso ciclo menstrual. É quando a gente começa a perceber a mudança de dias, ou o padrão do sangue, ele fica às vezes não mais um vermelho vivo, mas começa a mudar de cor. É quando a gente também às vezes começa a perceber algumas mudanças na estrutura do nosso físico. Aumenta um ressecamento, aumenta a labilidade emocional, e algumas mulheres já começam durante o climatério com aqueles famosos calorões que são os fogachos, né? Então tudo isso está contando pra gente de que nós mulheres estamos envelhecendo. E isso traz uma dificuldade grande para nós mulheres, porque a gente vive numa sociedade que quando a gente deixa de produzir, a gente também muitas vezes corre o risco de deixar de existir, né? Então, a menopausa conta que nós mulheres não produzimos mais óvulos. E aí a gente ouve aquela fala de falência ovariana, né? E quando a gente vai olhando para isso tudo, e quando eu, né, agora eu já tô menopausada há 2, vou fazer 3 anos o ano que vem, quando eu fui buscar coisas, eu vi só coisas ruins, parecia que eu estava caminhando realmente para uma morte, para um túnel muito escuro, para uma desesperança muito grande. Eu reconheço que eu comecei tarde, talvez. Eu sempre tive essa temática menopausa no meu radar, né? E eu acho que eu cuidei bastante dos aspectos emocionais, porque eu tinha muito medo de poder experimentar algum tipo de labilidade, ou seja, de instabilidade emocional muito forte, e que pudesse eu ficar como uma enlouquecida, raivosa, surtada, né? Era isso que eu observava muitas vezes de muitas mulheres nesse período de climatério. Então, isso eu sempre tive no meu radar e eu sempre investi. Mas eu confesso que eu não tinha parado para entender o que era isso que estava acontecendo comigo. Né? Da mesma forma, quando a gente menstruou a primeira vez, então iniciamos a menarca, que a menopausa era o último rito de sangue, né, que eu estaria passando, né, de que eu não sangraria mais, de que eu não teria, então, mais a chance de produzir filhos. E que para mim, que não sou mãe, isso realmente trouxe um não. E este não eu vivi ali durante o primeiro ano, quando eu percebi que a menstruação não vinha mais, eu fui sentindo, e emocionalmente também tive que ir lidando com este luto interno, porque sim, né, eu não gerei vida, eu não sou mãe, e eu estava fechando esta possibilidade de gerar a vida com os meus ovários, né? Nada me impediria de pensar em alguma outro jeito, mas isso não faz sentido para mim. E eu tive que ir lidando com essa questão de deixar de produzir e achar um novo jeito de existir,
que talvez não mais seria nessa produção ou no formato da guerreira, de que tudo faz, de que, né, dá conta de tudo e que precisa estar à frente, né, da guerreira, aquela que luta contra todos, de talvez abrir um espaço dentro de mim, de lutar agora por algo e não mais contra algo. Então eu estou ainda nesse processo de achar este meu novo lugar como mulher, agora menopausada, e de lidar com essa questão de que o envelhecer na nossa sociedade não é um processo nobre, né? Não há nobreza, há pelo contrário, existem 1 milhão de formas da gente tentar evitar ao máximo o envelhecer. E eu não sou nada contra essa questão da gente ir cuidando da nossa aparência. Eu pinto meu cabelo desde os 30 anos de idade, que eu tenho bastante cabelo branco, né? Tive muito cedo. Mas assim, eu não sou nada contra essa questão da gente fazer esses cuidados para que a gente se sinta bem. Mas a gente só tem que estar atenta de qual é o limite que às vezes eu fico me impondo para não lidar com o fato da velhice já estar presente em mim. E aí a gente precisa pensando, né, como é que dentro de mim eu lido com a palavra velha, né? Quando eu me percebo envelhecendo ou velha, como eu lido com isso? Como eu lido com o fato de que ao entrar, né, nessa questão dos meus ovários que murcharam, eu não produzo mais óvulos, eu estou caminhando sim para mortes, como eu me relaciono com isso? Né? De pensar que a gente está agora entrando, né? Não estou na velhice ainda, mas eu caminho para a velhice e eu preciso ir aprendendo a me relacionar com a morte. Né? Algumas vezes, né, a gente fala, vamos tomar ali o chá com a morte. E tomar o chá com a morte não significa desistir de viver. Não significa deprimir e ficar só esperando a hora que a morte vai vir. Ou pintar um mundo muito preto, porque agora, né, o que eu vou fazer? A gente vai lidar nesse período, né, pós-menopausa, climatério já é um anúncio, né, mas pós-menopausa a gente vai lidar sim com pequenas mortes. A gente vai lidar sim com esse movimento da gente sair mais do palco, e principalmente aqueles que têm filho, vão lidar de perceber que agora o palco deve ser dos filhos e que cada vez mais a gente, ao envelhecer, precisa ir indo mais para os bastidores. A gente então vai perceber, como eu disse, né, que a gente não vai lutar contra, não vai mais guerrear, a gente vai lutar por algo maior. Então é o exemplo da avó, por exemplo, que às vezes fica nesse lugar da guerreira e é aquela matriarca que controla a família, controla a rédea da família, né? E que de repente está com dificuldade de entrar neste lugar da anciã, que ela tem um jeito de ser e estar na vida que procura integrar, que procura achar um lugar de existir que aonde ela esteja útil e que às vezes nem aparece tanto, né? Mas que ela tem uma funcionalidade diferente da guerreira que está lá na frente, que está lá no palco, que está produzindo e que está batendo meta. Então a menopausa ela está convidando a gente para a gente achar um jeito de existir sem necessariamente produzir como a gente produzia. Então, a gente sabe que muitas vezes, quando a gente fica fixada nessa questão do produzir, trabalhar, se ocupar pra caramba, quando a gente tem uma aposentadoria ou quando a gente entra na própria, né, essa pós-menopausa, às vezes experimenta uma resistência com esse envelhecer. E a gente só tá envelhecendo porque a gente tá vivo, né? E a gente pode cuidar de ter um envelhecimento mais saudável, com qualidade de vida. Mas a gente não vai conseguir brecar, né, esse murchar. A gente está murchando, né? Os meus ovários estão murchinhos, meu útero murchinho, a pele está mais murchinha. Então, assim, a gente está caminhando para este enrugamento, para esse murchar, mas não quer dizer que eu não vou ter mais vida, quer dizer que
que eu vou ter uma outra forma de ser e estar na vida, que não é então mais no palco, mas talvez nos bastidores, talvez integrando e vivenciando ao longo desse declínio, dessa descida, né? Eu não estou mais na subida da montanha, eu estou na descida. Ir aprendendo, com este envelhecer, ir aprendendo cada dia a morrer, né? E entendam isso, eu não estou com um convite para morrer, mas entendendo que eu preciso ir me relacionando e convidando, então, para este fim. Por que que eu sempre trago isso, né? Eu tenho ali uma tia de 97 anos, tia-avó, né, de 97 anos, e foi uma mulher extremamente guerreira, determinada, batalhadora, enfrentou acho que muitas coisas desafiadoras. Mas agora aos 97 anos, já acamada, com muita dificuldade, né, sempre de cadeira de roda, só consegue dar pequenos passinhos com muita ajuda, fralda, né, já está num processo mais desafiador. O que eu sinto dessa minha tia, que ela é um exemplo para me mostrar assim, a necessidade da gente fazer essa prevenção, né, do financeiro, de uma programação para este envelhecer, mas que a gente precisa saber convidar e conviver com este momento da vida que é finitude, que é final. E se a gente não convida isso, vai ser muito mais desafiador a gente lidar com essas incapacidades ou não produção. Aceitar que a gente vai precisar de cuidado, aceitar que a gente precisa ser menos ego, né? E mais self, mais espiritualidade, né? Mais, acho que talvez mais benevolência, um outro olhar para a vida. Se eu não faço esse processo, que para nós mulheres nos é cutucado ali na menopausa, a gente vai ter ali esse processo de quando a guerreira tem que deixar ali, né, de guerrear, às vezes a gente vai ter uma resistência e o nosso sofrimento vai ser maior. Portanto, se você é uma mulher que está no climatério, agora é a hora de já ir pensando o que é que você quer fazer, de cuidando já das alimentações que você tem, da atividade física, de estar sim pensando o que que você vai escolher. Eu acabei escolhendo não fazer reposição hormonal, né? Eu, com os hormônios bioidênticos, né, que é tão colocado, eu estou escolhendo um caminho mais natural de fitoterapia, né, ali das minhas ajudas, né, eu fico buscando os tratamentos mais alternativos, né, para lidar sim com essas alterações. Então eu acho que é algo que a gente precisa ir pensando até mesmo antes da menopausa vir. E só aqui uma fala, quando eu estava, né, para fazer ali a menopausa, o que eu sentia era que a medicina tradicional, eu não sentia o apoio, me sentia muito sozinha, porque a única coisa que me ofereciam, na verdade, era o apoio da medicação. E eu tinha muito medo de fazer esse caminho que eu estava fazendo, mas eu encontrei médicos dentro da medicina chinesa, a minha própria ginecologista de hoje, ela está aceitando o meu caminho, a minha escolha de não fazer a reposição hormonal com hormônios bioidênticos e sim com fitoterápicos, né? A tinturas, aí eu tenho uma terapeuta também da ginecologia natural. Então, ou seja, eu vou buscando esses olhares de ir me dando suporte. E espero eu que se você está neste período e está se sentindo perdida, vai buscar ajuda de um profissional que possa te explicar isso tudo. Busque ajuda para este emocional também, porque sim, a gente precisa lidar com coisas mais desafiadoras, de achando o nosso lugar, né, na vida. Eu só aqui um relato, né, a minha sobrinha de 24, agora tá 25 anos, né, casou, e eu achei interessante porque o pai do noivo dela vinha o tempo inteiro conversar comigo, e era engraçado porque eu não me via pertencente à geração dos pais, né, foi minha primeira sobrinha casando, e aí eu me via ali de que eu não pertenço mais aos primos ou à juventude. Foi muito interessante perceber, né, que a mesa que eu já ocupava era a mesa ali dos mais velhos, né, e isso foi muito interessante observar, não veio dolorido, mas veio vindo isso. E agora vou ser tia-avó
Isso para mim também está sendo um lugar muito legal, já que eu não vou ser vó, eu vou ser tia-avó. Isso para mim tem se somado cada vez mais a esse processo de ir envelhecendo e de alguma forma emprestando ali, né, dos meus sobrinhos, das pessoas que eu tenho próximo, essas vivências de ir acompanhando o desenvolvimento da vida, já que eu não tive filhos, então eu curto ali os sobrinhos. Mas enfim, na menopausa todo mundo vai ter que lidar, né, com algo que muitas vezes a gente deixou um pouquinho de lado. Então, se eu me deixei emocionalmente, pode ser que é aí que me pegue. Se eu me deixei fisicamente, pode ser que seja aí que pegue. Se eu não cuidei de ter filho e eu queria ter filho, pode ser que seja aí que pegue. Enfim, todos nós vamos ter esse chamado para esta revisão. E se a gente está atento, não é para ter medo, mas é para a gente ir olhando. A gente só pode lidar com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente tem consciência. Então, se você está ouvindo esse vídeo e ele ficou desconfortável e não quer olhar, é justamente um convite para você olhar, porque é certo, nós vamos envelhecer. E quanto mais a gente for olhando para isso e tomando chá, né, com o envelhecer, tomando chá, né, com a morte, a gente entende que isso faz parte de um processo natural da vida, ok? Fico por aqui, um beijo!